Esse daqui é o maior absurdo que eu já vi em toda a minha vida. O que eu vou falar aqui agora, que foram palavras ali do Belmonte, dando a entender ali que o elenco do São Paulo, ele trazia na rédea curta ali no fino trato, e que no momento em que ele se afasta do São Paulo e que o Rui Costa tem que ser o responsável ali pelo elenco, o São Paulo sucumbe, vai pras trevas e toma essa goleada histórica do Fluminense. Que nível? Que nível é esse que o São Paulo chegou? O Júlio Casares, o presidente do impeachment aí, ele é o cara que articulou para que tivesse essa mudança gigantesca e que o elenco não teria aceitado. É a verdade vindo à tona a todo momento, a verdade chegando para nós São Paulinos, e o Júlio Casares agora, nessa briga política, deve perder a queda de braço. Vinícius Pinotti tá do outro lado e eu vou te explicar o lance do impeachment de Júlio Casares aqui agora, não apenas porque ele merece, mas porque pode realmente acontecer nos próximos dias. Vem comigo então, chega aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Juba. Chega nesse likeaço aí pra dar aquela moral no vídeo e também compartilhe pra espalhar ele pra todo mundo, porque nós temos que agora nos manifestar, né? Nós temos que nos pronunciar aqui agora e de maneira muito séria mesmo, porque o São Paulo ele não pode ficar nas mãos dessa galera, dessa cambada aí não. O São Paulo chegou a ficar na mão de uma cambada que ela tem ali umas qualidades que a gente pode enxergar que não chega a ser uma qualidade, chega a ser uma obrigação. Contratar caras aí pro São Paulo, ganhar uma Copa do Brasil, tá? Isso não é qualidade, isso é obrigação. O São Paulo é um time que ele merece, ele tem que ficar lá em cima. E não é, aparentemente, realmente com o Júlio Casares, com o Rui Costa, com esses. Eu não vou chamar de usurpadores de cargos aí, mas é o que parece que eles são, os dementadores da alegria. Caras assim de politicagem, caras que levam o São Paulo para uma esfera nojenta e não dá para aceitar mais. O São Paulo é muito maior do que o lixo que é essa gestão do Júlio Casares aí, e ela nos levou para um buraco. Eu não sei se a gestão agora ela tá tão exposta porque a informação chega muito rápido e ela é pior do que as anteriores. Eu não sei se o São Paulo sempre foi assim, mas a verdade é que o São Paulo nunca em toda a sua história esteve tão exposto como ele está hoje, de uma maneira ridícula, de uma maneira vergonhosa. Nós estamos aqui falando agora de uma questão do Belmonte, que é o que eu vou falar aqui para vocês. O Belmonte ele teria ficado desgostoso ali no São Paulo, porque ele era o cara que fazia a gestão do elenco. Lembra aquele papo de que o Carlos Belmonte, que o elenco não cobrava dele, que sempre atrasava salários, mas que o elenco estava tranquilo, que sabia que o São Paulo tinha uma estratégia de fluxo de caixa, tanto os empréstimos que o São Paulo pega, como o atraso de salário tá meio calculado, porque o São Paulo vai tentar não pegar mais empréstimos, fazer o fluxo de caixa, ganhar bilheteria, prêmio de televisão, prêmio de premiação de competições e também cota de TV e etc, para ir pagando os caras. Então, o Belmonte era o cara que supostamente trazia os jogadores para ele. Falava, calma aí, não vai receber agora, nem mês que vem, mas no outro tá tranquilo. E tudo que você tem pra receber tá anotadinho aqui e vai receber, é só esperar um pouco. E que o elenco aceitava isso muito bem. Esse é o papo que vinha lá de dentro. Que o elenco aceitava isso muito bem. E que no momento em que o Júlio Casares decide puxar o tapete do Belmonte, na hora que ele puxa esse tapete, o Belmonte ele começa a se afastar. Por quê? Porque o Carlo Magno e também o Rui Costa foram colocados na frente do Belmonte, no cargo do Belmonte. Ainda que o Belmonte vivo na vida política do São Paulo e tendo seu cargo, o Carlo Magno já chega para mandar, como o Casares gosta de dizer, chegou meu CEO. Chegou aquele que manda em tudo. Eu sou o presidente e meu CEO tá aí, ó, mandando em tudo. Então o Carlo Magno ele fica acima do Belmonte. O Belmonte, não gostando dessa manobrinha, ele se afasta. Rui Costa colocado para fazer o trato com o vestiário. Não foi assim? O Rui Costa não foi colocado para ser ele, para lidar com os jogadores? Então o Belmonte se afasta e o São Paulo definha. O São Paulo acaba. O São Paulo toma um 6-0 do Fluminense. E isso seria um resultado assim, nojento por si só, né? Muito esquisito por si só. Não é pra tomar 6. Podia perder, mas tomar 6 não poderia. Aí entra a entrevista coletiva de Luiz Gustavo, onde ele fala pra todo mundo que tem coisa errada, cada um tem que fazer o seu. Então parece realmente que os caras do elenco não gostaram que o Belmonte saiu. E na hora que eles não gostam, no momento em que esses jogadores ficam pé da vida, é o momento em que o Rui Costa vem peitar o Luiz Gustavo e falar, não, eu vou chamar o Luiz Gustavo, quero saber o que ele tem a dizer, o que nós temos a melhorar. Percebe aí uma narrativa
muito plausível, muito coerente sendo criada, o Belmonte lidava melhor, de maneira mais humana, com os jogadores que estavam com salários atrasados. Quando chega o Rui Costa, pé no peito, gestão aqui é perfeita, nós somos modelo de gestão, fazemos bem, coisa e tal, o cara ele não sabe lidar com os jogadores. E não saber lidar com os jogadores não tem problema. Paga o cara em dia e se o jogador não fizer o que você quer, manda embora. Agora, se não paga o cara em dia, você tem que saber lidar sim. E é possível que daqui a um tempo o Carlos Belmonte ele mostre para todo mundo, ele prove com ações, com atitudes para todo mundo, e principalmente não só com ações e atitudes, mas com a história verdadeira sendo aparecendo pra gente, que o Carlos Belmonte pode ter sido aí, talvez, o melhor gestor do São Paulo dessa corja, dessa cambada de Júlio Casares. Isso pode estar acontecendo diante dos nossos olhos e nós só vamos perceber depois que a vaca for pro brejo. E aí o Belmonte agora está realmente para montar uma chapa, onde o Vinícius Pinotti deve concorrer com o Carlo Magno. Então o Júlio Casares nomeando o Carlo Magno, possivelmente o seu sucessor, e uma chapa de oposição verdadeira, uma chapa de oposição real. Não é o coitadinho ali do bilhar, do chapéu lá, que vai entrar como um cara competindo ali com o Júlio Casares, e sim uma chapa de verdade, onde pode ter o Belmonte trazendo os votos para o Vinícius Pinotti ser o presidente de São Paulo, ou o Vinícius Pinotti como diretor de futebol, com o Belmonte sendo o próprio presidente. E isso está acontecendo. Mas, em paralelo... Desculpa. O Júlio Casares, ele pode estar sofrendo um impeachment nesse momento aí dentro dos corredores do São Paulo Futebol Clube, tá? Os conselheiros, eles estão trazendo votos para pedir o impeachment de Júlio Casares. Então todo mundo ali dentro querendo afastar o Casares e está se desenhando para isso acontecer mesmo. Lembra quando naquele momento em que o Carlos Miguel Aidar, ele também ia sofrer impeachment, a galera começa a se mobilizar para fazer o impeachment dele, ele pega e se afasta. Quando os caras lá de dentro querem de fato, os conselheiros querem de fato tirar alguém lá de dentro, eles conseguem. O Casares perde o Belmonte, ele começa numa manobrinha para tentar colocar o Carlo Magno no desespero, então ele deve ser o próximo a sair realmente do impeachment ou se afastando do cargo, sabe, abandonando o cargo, pedindo para sair a renúncia, para não sofrer impeachment. Exatamente o que aconteceu com o Carlos Miguel Aidar. Ia sofrer impeachment, aí ele renuncia ao cargo. Só que o Carlos Miguel Aidar, pouco antes de sair, ele perde o técnico Osório e ele já saindo, no meio da crise, do fervo, ele traz o Doriva para ser um técnico. Ele nomeia ali, ele vai tentando sobreviver dentro de São Paulo. É mais ou menos o que o Júlio Casares está fazendo agora. Ele tem algumas promessas de campanha, ele não de campanha porque ele não vai ser eleito, mas umas promessas de gestão. Ele fala que o Crespo fica para o ano que vem e que o São Paulo vai começar o planejamento, teve que antecipar o planejamento, percebe? O Carlos Miguel Aidar teve que antecipar o planejamento também e sai em seguida. O Júlio Casares hoje ele tem que antecipar o planejamento pro ano que vem, e aí ele periga sair em seguida. Só dos conselheiros irem buscar esse tipo de voto aí, o Júlio Casares deve ter o impeachment nos próximos dias, ele não deve aguentar, e antes de ter o impeachment, ele deve realmente renunciar ao cargo. Quando eu ouvi ontem o lance da renúncia, eu falei, gente, não importa em nada você pegar assinaturas e pedir a renúncia do cara, isso não importa em nada. São assinaturas que demonstram uma vontade dos conselheiros de trocarem o presidente e não passa de uma vontade. O Casares olha o abaixo-assinado e fala, tá, 90 caras querem que eu saia, demorou, não vou sair. Não muda nada pra ele. Agora, esse pedido de renúncia pode ser porque eles vão ter material para pedir o impeachment. Aí eles esfregam na cara do Casares. Ó, bacana, chega aí. Você vai querer ter o impeachment ou você quer renunciar antes da gente jogar no ventilador? Da gente tacar pra cima? O que nós temos aqui. Então o Casares, de fato, ele deve pedir a renúncia nos próximos dias. E aí deve entrar o seu vice, né? O seu sucessor aí vai ser daqueles presidentes interinos, caso ele realmente caia. E isso muda o cenário total do time do São Paulo. Muito obrigado ao Luiz Gustavo. Mano, e o Luiz Gustavo é mais pica ainda, porque toda derrota, inclusive na época do Zubeldia, ele é o único que dava cara na entrevista. Sim. Ele é o único que parava na zona mista. Pô, o Luiz Gustavo é pica. É como cara assim que tem que estar lá, ó, na diretoria. É cara assim que tem que se preparar,
que tem que fazer os cursos, adquirir conhecimento e virar diretor. Não igual esses daí que nós temos, que agora que o bicho pegou, muda o jogo de estádio, vai sumir, vai apagar o post no Instagram. Não, é igual o Luiz, ó. Tem que dar a cara. Na hora que a porca aperta, né? Porque colocar agora, porque o Crespo tá lá, tentando, os moleques estão lá, tomaram 6, tomaram, tem culpa? Tem, mas e o resto? É que nem ele falou, mano, a bola não mente, irmão, a bola não mente, e posso falar uma parada? Isso, a galera tava achando que tá ruim, isso pode ser começo do pior, tá? Isso pode ser, até minha câmera tá fazendo, tá oscilando. Mano, isso que o Luiz Gustavo falou é verdade, tá? Hoje pode ter sido o início de uma era pior do que estava até agora. E, mano, e só vai piorar, porque os nossos fera vão tudo sumir agora. Vão tudo sumir. Vão sumir, vão meter o jogo na Vila. Tonto é eu que tô querendo levar meu moleque na Vila, que é aqui perto de casa, para ele ver o jogo do São Paulo. Tonto é nós que vamos ainda descer lá pra praia. Agora o Luiz Gustavo é pica. É por mais cara igual o Luiz. Luiz, mano, eu sou seu fã. Eu já era antes e só agora. Ele erra, como todo mundo erra, mas ele vai dar a cara. É isso que nós estamos querendo. E, mano, acabou. Isso é o começo do pior. Você estava achando que esse ano foi ruim? Mano, dá graças a Deus que nós já estamos com os pontos. Porque nós podíamos estar a dois jogos tendo que ganhar com esse time aí, ó. É realmente complicado, cara. Para pra pensar que, tipo, se tivesse progredido na Libertadores, era esse time que ia jogar também, né? Ai, cara, é loucura. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. No canal oficial do São Paulo, tá com os comentários trancados. O presidente do São Paulo pode trancar os comentários na rede pessoal dele. É um direito que ele tem. Agora, trancar os comentários num canal oficial do clube, não acho que seja uma postura... Ô, Renan, o protesto tem que ser na entrada do Babado Novo, porque lá ele vai subir no palco. Exato, muito bem. O protesto tem que ser lá no show do Babado Novo. Quem viver verá. Lá ele vai estar, certeza. Foda, né? Mano, mas assim, eu só queria deixar isso registrado aqui. Eu espero que alguém tenha apertado algum botão por engano, cara, porque não é possível isso, assim. É um negócio inacreditável. Não, nós somos referência em trancar os comentários, relaxa. Cara, bizarro. Sim, no Babado Novo, no Babado Velho e tudo que é babado, irmão. Não, todo dia tem um babado novo, pai. É só babado novo. Tem que ser pesado. Pô, se você imagina a Vila vazia, a torcida do São Paulo toda no Morumbi, protestando contra o presidente no momento do jogo, isso ia dar uma repercussão do caralho, irmão. Isso ia dar um movimento do cacete. Sei lá, posso estar falando besteira. Eu não sou muito dos protestos, né? Mas eu acho que daria uma repercussão do cacete. O time jogando lá em Santos, jogando fora de casa, e ainda, na teoria, por uma disputa, por uma vaga na pré-Libertadores. E a torcida no Morumbi xingando ele. Por que ele não vai lá para Santos? Ele não vai. Ele vai ficar no Morumbi. Claro que não vai. Porra. Enfim, mas assim, Renan, sobre a aspa do Hernan Crespo, né? Depois quero ouvir também o Ilcinho e o Chacon. O Crespo me parece um coitado nessa situação, cara. Assim, puta, é muito difícil, velho. O cara chegou, quando a gente falava da vinda do Crespo, eu comentei, falei, cara, acho que ele não vem, acho que São Paulo vai enviar a oferta, ele vai recusar, porque essa mesma direção mandou o cara embora 4 anos atrás. E ele voltou, né? Ele veio, assim. E cara, não é que ele não tinha mercado. Vocês vão lembrar que o John Textor queria ele no Botafogo, pós-Copa Libertadores, por exemplo. Então ele voltou porque ele ama essa loucura mesmo. Agora, ele falou muito em relação a isso. Ele não é o cara que vai expor muito de forma clara, como fez o próprio Luiz Gustavo, talvez, mas ele é um cara que expõe mais do que antigos treinadores, né? Então ele ainda fala, ele mete dedo na ferida, ele fala de certas situações, joga a bucha no colo dos outros que tem que responder, mas eu tenho, cara, dó de certa forma, assim, porque, cara, você imagina o Crespo preparando para esse jogo, uma antepenúltima rodada de Campeonato Brasileiro, ele não tinha quem colocar para, assim, compor um coletivo, irmão. Foi assim na última semana também, ele chamou o Sub-17 para fazer o coletivo.
Ele tinha 21 jogadores ontem, 3 goleiros, 2 goleiros no banco, Nicolas, 5 lateras. 5 lateras, Mike, Mailton, Cédric Soares. Cara, assim, não tinha opção. O São Paulo, quando ele começa mal ali no primeiro tempo, né, que foi um desastre ali, por erros individuais de novo, né, que é um negócio bizarro, né, que acontece esse ano, muitos erros individuais. Quando ele olha do meio pra frente no banco, ele tem só o Paulinho, cara. Assim, cara, vai fazer o quê com o Paulinho, velho? Tipo assim, o Paulinho tinha 15 minutos no time profissional. É muito difícil, né, Renan? É muito difícil culpar. Porra, o Crespo hoje, dos 20 times da Série A, o pior vida de um treinador de Série A hoje é do Crespo, cara. O trabalho dele hoje é muito difícil, né? Ele tem que meter um menino ali, o Nicolas, para estrear no Maracanã. Olha a estreia do Nicolas, pô. Entrar no Maracanã, no intervalo, perdendo de 3-0 pro Fluminense. Contra o Canóbio de moto ainda. Porra, você tá louco, mano. É o que ele teve que fazer, cara. É nesse sentido que ele fala, né? Os meninos da base, a gente não pode expor, não pode colocar uma responsabilidade maior. É o que ele tá tendo que fazer, cara. A vida desse cara aí tá sofrida pra caramba. Por isso que todo mundo que falar do Zubeldia hoje, eu não vou concordar. Hoje eu não vou concordar. Fazendo comparações. Você viu o Zubeldia? Deu um nó nos 3 zagueiros do São na estrutura de 3 zagueiros do São Paulo. Peraí, gente. Se for para falar sobre isso aí, eu paro de falar agora porque eu não entendo nada de futebol. Porque eu não entendo nada de futebol. Certo? Então, cara, esse cara tá... E o meu medo, Gabriel, é ele olhar para frente e falar assim, porra, essa merda não vai mudar em nada, quer saber? Vou pegar na minha sacola e vou embora, irmão. Meu medo é esse. Porque ele tá sendo transparente, ele tem completa noção do que vai acontecer ano que vem, né? Da escassez de dinheiro, da limitação em contratação, do time que ele vai poder usar. E ele falou bem claro, né? Na última, não nessa, na última. Eu não sei quando, em que condição vou ter o Caleri. Eu não sei quando, em que condição vou ter o Lucas. Não sei se terei o Oscar. Então ele tem muita consciência do que ele espera ali na frente. E por isso também eu tenho medo que esse cara pega o boné e vá embora. Ô, Renan, falar pra você que se ele fazer isso, ele me perde, tá? Porque ele já sabia dessa situação quando ele assumiu. Se ele largar a barca, acho que ele não vai fazer isso, não. Acho que não, mas eu temo. Eu acho que não. Mas eu acho que ele assim, o lado ruim é que ele não vê melhora, a gente não vê melhora, ele sabe que não vai melhorar. Ano que vem nós vamos brigar para não cair esse pá até no Paulista e Brasileiro. Agora, se ele entregar as pontas assim, pro lado do barco assim, ele me pega. Aí eu falo, pô, Crespão. Concordo com você, assim. Se fosse para fazer, igual ele falou, dia 11 tem jogo, né? Nós vamos ter um tempo, não, dia 11 de janeiro. Daqui a pouco já começa essa dificuldade. E como bem lembrou o Chacon, o bastidor do São Paulo faz um tempo que é uma merda, né? Pô, o São Paulo vai jogar 8 finais no Campeonato Paulista, cara. Né? Fora os 2 clássicos fora de casa, o primeiro jogo é contra o melhor time do Campeonato Brasileiro em casa. Só isso. Só isso. Tá suave. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é uma completa vergonha que tá acontecendo com o São Paulo. Não, e ele mesmo fala nas coletivas que sabia onde ele estava se metendo, sabia que da situação e tudo mais, mas eu vou discordar do Wilson mais uma vez nessa parada. Cara, eu não consigo ficar puto com ele não se ele largar a mão, se ele desistir, se ele pedir o boné, porque ele sabia, tentou, mas imaginava que alguma coisa podia ser diferente, talvez. Cara, e assim, ele sabia, ele sabia, né? Ele tem todo o direito dele, tem contrato até o final do ano, até o final do ano, né? Se eu não me engano, ele tem contrato. Então, ele tem contrato, ele tem todo o direito, tá suave. Eu tô falando que no questão do, tipo assim, porra, de olhar ele, de assumir o BO no meio do Mundial, já com lesões, já com um monte de coisa ruim e tal, só que aí pedir pra sair, pô, aí ele meio que, imagina ele pedindo pros caras correr agora esses próximos 2 jogos, acaba o jogo, ele pede pra sair, aí ele me perde um pouco nessa, tá ligado? Mas assim, rapaziada, eu vou ficar com vocês, eu vou morrer atirando aqui até quando dá. E aí talvez ele começar a expor umas paradas pra, tipo assim, mostrar pros jogadores, ó, nós estamos juntos, tá? Eu não vou deixar vocês mal. E aí ele começar, assumir o BO do Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo claramente não vai renovar. Ele falou, talvez ele falou, rapaziada, vou tentar ajudar vocês da melhor forma enquanto eu puder, e até dezembro, e toma.
larguei. Então ele fala e acaba a carreira, encerra, vai para outro lugar, beleza. Agora o Crespo pedir para sair, ele me perde um pouquinho. Ele imaginava o que poderia, o que era o São Paulo nesse momento, até porque há 4 anos atrás ele estava ali, né? Mas ele, quando você está ali dentro, no dia a dia, aí que você tem a clara ideia do que de fato está acontecendo com o clube, né? Então, assim, apesar de concordar com você, vamos morrer atirando, vamos para cima e tal, cara, chega ali no fim do ano e fala, eu não tenho saúde para isso. Não foi para isso que eu me tornei treinador de futebol. O cara tem todo o direito de pensar assim. E um detalhe, ele puxando um pouquinho para o outro lado, ele se reinventar também, né? É o que eu falo sempre, treinador de time como São Paulo, ele tem o direito de ter, ele até tem o direito de ter convicções, mas ele tem a obrigação de ter variação. Ele não pode, com esse time eu jogo desse jeito. Pô, perdi 10, eu vou continuar jogando do mesmo jeito? Não. Vamos mudar, vamos baixar a linha, eu não vou fazer perseguição individual, vou fazer... É o cara se reinventar também na dificuldade. Não simplesmente, eu sou assim e foda-se o resto. E ponto final, vocês que se adaptem aí. Não é bem assim. Eu, pelo menos, penso assim sobre futebol, falando um pouquinho mais de dentro do campo. Só que o que esse cara tá passando aí, porra, vou falar uma coisa pra você. O cara tem que assumir as responsabilidades. Mas os jogadores também têm responsabilidades com o que acontece dentro de campo. E desculpa, o Luiz Gustavo falou que ama o clube, etc. O que foi feito dentro de campo ontem é o oposto de quem ama o clube. O erro deles, que refletindo dentro de campo, poderia ter sido resolvido com um microfone numa sala de coletiva em que os jogadores todos se reunissem e elencassem lideranças para falar. Eles poderiam ter se manifestado, poderiam ter ido contra a direção, mobilizado, repercutido no mundo inteiro, mas não precisava ter feito isso como fizeram dentro do campo. O Crespo apareceu depois, falando que ele acredita que pode ser parte da solução, confirmando que ele não tem pretensão de ser demitido, de pedir demissão, lamentando tudo o que aconteceu e voltando a dizer para todo mundo que ele já vinha alertando faz tempo que tinha muita mudança e muita coisa que precisava ser feita. Tá? Esse foi o processo da escalada. O São Paulo voltou para a capital paulista. E agora eu vou compartilhar um pouco com vocês algumas dúvidas que me pediram e que me passaram referentes a bastidores do... Escutem o que eu vou falar para vocês. Não tem nenhuma chance do Casares pedir renúncia, do Casares querer renunciar. Segunda coisa, não existe nada hoje no Conselho que permita que um grupo entre com alguma coisa referente a impeachment, e mesmo que tivesse, politicamente hoje, não existe nenhuma força para que consiga fazer isso, porque precisa de uma maioria maior aí, absoluta, para que isso aconteça. As pessoas precisariam de um fato, de alguma coisa que envolva, alguma questão envolvendo corrupção, precisariam de alguma coisa envolvendo, eu posso dizer, algum ato ilícito, e isso não existe hoje. Pelo menos não é de conhecimento público. Pelo menos ninguém trouxe à tona, ou a gente não tem essa informação. Então, sobre a tua pergunta, não tem chance nenhuma do Casares anunciar. Se é uma informação que eu trago para você que foi falada agora, tinha 15, 20 minutos antes de eu entrar em live. Conversei com algumas pessoas e me confirmaram que não tem nenhuma visibilidade. Eu não falei com o Casares desde ontem, então, assim, depois de jogo, e honestamente nem acho que eu tenho alguma coisa para falar, porque tem certos momentos que a gente... até para a gente não falar alguma coisa que a gente se arrependa. E quais são os próximos passos que eu posso dizer para vocês, que eu apurei, que aí são mais fatos mais concretos com relação às coisas, tá? O que o São Paulo vai fazer que eu soube, e isso é uma informação para vocês, é informação clara para vocês, para que as coisas aconteçam. O São Paulo tem alguns planos já decididos e que vinha segurando até que o ano encerrasse. O São Paulo tinha alguns planos de desligamento de jogadores,
mudanças políticas, mudanças de funcionários, mudanças estruturais que o São Paulo vinha planejando para final de Brasileiro, para pós-fim de ano, e que, obviamente, o Crespo sabe, o Costa sabe, as pessoas sabem. E esses processos, essas coisas todas, se existe algo de bom no que aconteceu ontem, é que agora as pessoas vão colocar esses planos em aceleração. Essas pessoas vão movimentar de uma forma mais rápida o final das coisas, porque hoje é 28 de novembro. A gente tem, deixa eu contar aqui exatamente os dias para não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 dias, mais ou menos, até o fim do calendário desportivo do São Paulo de 2025, que culmina com o último dia de jogo do São Paulo. Muitas das coisas que se desejava fazer ou que já estava no plano de fazer, eles anteciparão e farão. Pelo menos foi isso que me disseram. Como o próprio Crespo falou, haverá uma aceleração de atitudes e de mudanças e de tomadas de decisões. Tem muitas notícias, segundo o que me disseram, de saída de atletas, desligamento de jogadores, mudança de profissionais e mudanças de estrutura. O São Paulo precisa de mudança. E o São Paulo não precisa de mudança porque a gente quer que o São Paulo mude. O São Paulo precisa de mudança porque o São Paulo está cavando uma cova ainda mais profunda a cada dia que passa. O nome do São Paulo, a instituição São Paulo, hoje, ela está na lama. Quando você tem jogadores agindo como agiram, quando você tem rupturas políticas e quando você não tem ninguém se responsabilizando pelos problemas, você percebe que o problema do clube ele está muito grave. Então eu não vou colocar projeções, porque eu não consigo ver projeção positiva nenhuma. Eu vejo uma série de desligamentos e uma remontagem mais uma vez na nossa história de time. Eu ouço sobre reconstrução de time desde 2009. A gente está falando de 16 anos falando sobre reconstruções, remontagens, troca de jogadores, etc. e tal. O que eu posso falar para vocês é, da minha parte, como eu comecei o vídeo falando, eu vou finalizar dizendo, eu vou continuar apurando as informações, porque se tem o ônus e algum bônus, o bônus é que eu pelo menos possa trazer as informações para vocês com relação ao que a gente vai falar para vocês do que está rolando lá dentro. A proximidade com conselheiros, seja... A diretoria do São Paulo decidiu tomar um novo rumo nos bastidores e de uma vez por todas aparece decidida sobre a situação de um atleta do clube. A ideia da atual gestão é enxugar a folha salarial do clube de forma convincente para que seja possível a chegada de novos nomes já a partir da próxima temporada. Luiz Gustavo representou todo o elenco são paulino após a derrota do time para o Fluminense. Como líder do elenco, o jogador foi aos microfones e demonstrou toda sua indignação com a situação que a instituição vive e de quebra cornetou a diretoria, que não reagiu nada bem às falas do meio-campista experiente de 38 anos. Sendo assim, apesar dos fatos, a situação uniu o útil ao agradável e de forma unânime por ambos os lados, o jogador deve deixar o clube. É o que afirma o portal São Paulino. Luiz tem contrato com o tricolor até 31 de dezembro de 2025, e sua permanência no time já está praticamente descartada. O atleta tem um alto salário e não vem sendo utilizado com frequência. A diretoria não procurou o experiente jogador para uma possível extensão de vínculo. E aí, torcedor, você acha que a saída de Luiz Gustavo pode ser motivada pelo que ele falou após o jogo contra o Fluminense? Deixe a sua opinião nos comentários.